Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha de um livro que, vou ser sincera, quando eu tive notícias de que ele estava sendo escrito, eu já fiquei com a minha anteninha em pé e assim que ele saiu, eu fiquei eufórica para ler. Bom, sem mais delongas, o livro de hoje é a autobiografia da cantora Britney Spears, intitulada A Mulher em Mim. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E se você aí é mais jovem, talvez você não conheça tanto a Britney Spears, mas a Britney Spears fez parte da minha adolescência. Lá nos anos 2000, eu tava com 15 anos e eu sabia absolutamente todas as coreografias, inclusive sei várias até hoje. E sempre foi uma cantora que eu acompanhei bastante. Eu quis. Quantas garotas naquela época não queriam ser Britney Spears? E eu fui uma delas, lógico. E aí as coisas foram acontecendo. Confesso que chegou uma parte da carreira dela, que algumas músicas eu já comecei a não acompanhar tanto. E aí ela teve diversos problemas na vida pessoal dela, que quem acompanhou aí sabe. E nesse livro ela vem justamente contando a versão dela da história. E é muito interessante porque muitas pessoas que não acompanham, não acompanharam essa história, de cara já pensam que ela é uma despirocada, ela é uma maluca que tem pais que são certinhos e pronto, a questão é essa. Só que, obviamente, nada é tão simples assim. E é justamente isso que ela conta nessa biografia. E, obviamente, é uma biografia recheada de fofocas, de revelações, de deixar o cabelo em pé. Eu confesso que durante esse livro, várias vezes eu dei uma chorada, porque é bem forte. Então, dos trechinhos que eu selecionei aqui para dividir com vocês. Ela começa contando um pouco sobre a vida dela, sobre a infância dela, mas também falando sobre os pais, sobre os avós, como os avós trataram seus pais, como eles foram criados e de que forma essa criação acabou, né, influenciando a forma com que eles acabaram criando e tratando os próprios filhos. E aí, ela conta um pouquinho também sobre a região que ela nasceu e a forma de criação. Logo no começo ela diz assim: as crianças do sul dos Estados Unidos costumavam ser educadas para respeitar os seus pais e manter a boca fechada. Discordar de um dos pais nunca foi permitido na minha casa. Não importa o quão ruim as coisas ficassem, havia o entendimento de que se devia ficar calada e, caso contrário, haveria consequências. E aí ela conta um pouco sobre o comportamento do pai, que era alcoólatra, que chegou a acumular dívidas, sobre o relacionamento tóxico que ele tinha com a mãe, a gritaria que ela presenciava em casa e como cantar, como a parte da arte era justamente o mundo onde ela se escondia desses problemas que ela vivenciava todo dia. E aí ela fala o seguinte: os artistas realizam coisas e interpretam personagens porque querem fugir para mundos distantes. E isso era exatamente do que eu precisava. Eu queria viver dentro dos meus sonhos, meu maravilhoso mundo fictício, e se pudesse evitar, não pensar na realidade. Cantar aproximava o real e a fantasia, o mundo em que eu vivia e o que eu queria desesperadamente habitar. E aí, como eu falei, ela fala um pouquinho sobre a família dela e quem acompanhou o caso da curatela da Britney pelo pai dela, o Mitchell Spears, aqui ela fala um pouquinho sobre a criação do avô para com o pai dela. Ela fala assim: John, que é o avô dela, era policial do departamento de polícia de Baton Rouge e acabou tendo 10 filhos com 3 esposas diferentes. E até onde sei, ninguém tinha algo bom a dizer sobre seus primeiros 50 anos de vida. Até na minha família, comentava-se que os homens Spears tendiam a ser problemáticos, principalmente quanto ao modo como tratavam as mulheres. E aí, ela comenta que esse avô dela, como ela falou, ninguém tinha nada de bom para falar. Mas o que chega a ser até clichê é que quando as pessoas chegam em determinada idade, começam a se sentir frágeis em decorrência da idade, as pessoas começam a mudar. E aí ela fala: mas June melhorou depois de envelhecer. Eu não convivi com um homem que abusou do meu pai e dos irmãos dele, mas com um avô que parecia tranquilo e gentil. E isso é uma coisa interessante para eu fazer um adendo aqui, que muitas pessoas, quando vem uma pessoa idosa,
geralmente com problemas com a família, os filhos não visitam, ou alguma coisa assim, todo mundo tende a pegar o óculos do coração e ficar automaticamente sentindo compaixão daquela pessoa. Nada de errado com isso. Só que, na maioria das vezes, a gente não sabe o que ela fez lá no passado dela que ocasionou que nesse presente ela esteja solitária, enfim. Então é muito bom a gente tentar não julgar sem saber tudo o que acontece, porque afinal de contas tem décadas de história ali que você não faz nem ideia. E já falando um pouco como a forma como os homens Spears tratavam as mulheres da família, um pouquinho mais ela conta que ela não sabia por que ele era tão duro com a gente, porque nada do que fazíamos parecia ser bom o suficiente para ele. A parte mais triste para mim foi que sempre quis um pai que me amasse do jeito que eu era, alguém que me dissesse: eu simplesmente te amo, você pode fazer o que quiser, ainda vou te amar incondicionalmente. E quem não quer isso, né? E aí, ela vai contando algumas passagens, como tem muita gente que já praticamente acha que foi o showbiz que levou a Britney Spears a beber, a farrear. No entanto, é bem importante que ela conta que com 13 anos ela já bebia álcool com a mãe em companhia. Então, ela conta: por diversão, quando eu estava no 8º ano, minha mãe e eu íamos de Kentwood a Biloxi, no Mississippi. Enquanto ficávamos por lá, bebíamos daiquiris. Chamávamos nossos coquetéis de biritas. Eu adorava o fato de poder beber com a minha mãe de vez em quando. O modo como bebíamos em nada se parecia com o jeito que meu pai fazia. Aos 13, eu bebia com a minha mãe e fumava com os meus amigos. E foi no último ano do meu irmão na escola que comecei a namorar o melhor amigo dele e perdi a virgindade. Muita gente que foi adolescente ali nos anos 2000 lembra dessa sombra, dessa onda que a Sandy aqui no Brasil também sofreu, que era a nuvem da virgindade. Oh, meu Deus, Britney Spears é virgem ou não é? E namorava o Justin Timberlake, todo mundo ficava questionando. Então, pronto, aí no livro ela já deixa tudo isso bem explícito. E que, inclusive, toda essa aura da virgindade não foi nada do que ela tinha programado. E sim, uma coisa que a própria mídia criou. E aí, sobre o Justin Timberlake, ela conta que eles fizeram parte do elenco de um programa infantil chamado Clube do Mickey e, mesmo assim, mantiveram contatos depois que eles saíram e anos depois voltaram a se reencontrar. E com isso ela ficou, segundo ela mesma, tão apaixonada que chegava a ser patético. E nisso, ela comenta também sobre o machismo nas entrevistas que ela sofria quando eles davam entrevista junto. A diferença do tipo de pergunta de um para outro. Enquanto para ele perguntavam sobre questões de carreira, das músicas e perguntas mais profundas, para ela eles faziam perguntas do tipo: todo mundo insistia em fazer comentários estranhos a respeito dos meus seios, querendo saber se eu tinha ou não feito cirurgia plástica. E outra coisa também que ela pontua foi que a partir do momento em que ela começou a ficar famosa, e famosa por usar um look um pouco mais sensual, a quantidade de homens mais velhos que começaram a frequentar os shows. E ela pontua: enquanto isso, comecei a notar que cada vez mais havia homens mais velhos na plateia, e às vezes eu ficava assustada aos vê-los olhando para mim como se eu fosse uma espécie de Lolita. Principalmente quando ninguém parecia achar que eu era sexy, competente ou talentosa e atraente. Se eu fosse sexy, as pessoas poderiam pensar que eu deveria ser estúpida. Se eu fosse atraente, não podia ser talentosa. Enquanto tentava encontrar maneiras de proteger meu coração das críticas e me manter focada no que era importante, comecei a ler livros religiosos. E também comecei a tomar Prozac. E aí, ela vai contando diversos trechos sobre como, por exemplo, naquela famosa apresentação onde ela aparece com uma cobra. Vou deixar até uma foto aqui do lado que foi icônica. Ela conta do pavor que ela sentiu com a cobra e que bem na hora dela entrar, a cobra ficou bem pertinho da cara dela e ela ficou desesperada, que ela mal conseguia mexer as pernas. E é muito engraçado que a gente vê isso de fora, nem imagina. E foi nessa época de Oops, I Did It Again, desse álbum, que ela conseguiu comprar uma casa para a família, quitar as dívidas dos pais, e foi aí que toda a família Spears começou a aproveitar desse dinheirinho da filha mais velha. Uma coisa bem interessante que ela pontua é na época que ela começou, que ela estava rodando o filme Crossroads, Amigas para Sempre, que ela diz que tentou incorporar tanto a personagem Lucy e criar tanto um personagem que ela acabou por usar um chamado método
de interpretação, de entrar no personagem de forma que ela mesma sentiu dificuldade de sair. Ela conta que durante os meses de gravação, ela, mesmo fora do set, agia como se fosse a Lucy, a personagem. E só depois que acabou o filme, que um dia, saindo com uma amiga, num estalar de dedos, ela voltou a ser Britney novamente. Aí, um pouco depois, um babado que realmente me deixou muito chocada, eu já vou deixar aqui, não vou nem segurar muito essa informação, porque acho que muita gente quer saber, na época que ela tava namorando Justin Timberlake e tinha todos aqueles rumores sobre se ela é virgem ou não. E eles moravam na mesma casa, então vamos lá, tomem isso, tirem suas próprias conclusões, né? Mas aí ela conta que nesse período que eles moravam juntos, o NSYNC estava em turnê e ela ficou sabendo e vendo fotos de tabloides onde ele estava traindo ela à torto e à direito. E vamos combinar que nós ainda somos de uma sociedade muito machista, onde o homem sair e pegar várias mulheres é considerado ok, é do homem. Mas se a mulher faz isso uma vez, nossa, ela é uma vagabunda. Todo mundo sabe do que eu tô falando. E mesmo com esse monte de traição nessa época, ela engravidou do Justin aos 19 anos. E quando contou pra ele não ficou nem um pouco feliz. E aí, em conjunto, ela mesmo contra a vontade, mas com o auxílio dele e dos empresários, optaram por tomar remédio e abortar esse neném. Essa realmente foi uma parte que ela vai detalhando, assim, a dor, e eu chorei bastante nesse trecho do livro, e depois disso eu gostava tanto do Justin Timberlake que eu comecei a pegar uma raiva, assim, vocês vão entender. É muito complicado, é muito triste ver tudo que ela passou, então ela vai detalhando cada parte do sofrimento dela. E mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo depois do aborto, ela ainda assim achou que eles iam ficar juntos para sempre. E no entanto, enquanto ela gravava o clipe de Overprotected, ela recebeu uma mensagem de texto, um SMS com ele, terminando o relacionamento. Triste, né? Bom, mas esses são só alguns dos babados que ela conta. Ela conta sobre o período que ela saiu de balada com a Paris Hilton. E assim, você acaba vendo que realmente ela foi julgada muito mais do que realmente as coisas que ela fez. Ela, cara, de verdade, ela merece uma retratação, porque ela perdeu 13 anos de vida. E a sensação que eu tive ao terminar o livro foi como seria a vida da Britney hoje se as pessoas não tivessem abusado psicologicamente, moralmente dela da forma que fizeram, como as pessoas sugavam ela. Uma parte que fixou muito pra mim, é um momento onde ela queria tirar férias, queria curtir a família, ter um momento pra ela, as pessoas não quiseram dar, porque afinal de contas, todo mundo ganha dinheiro enquanto ela trabalha. Se ela não trabalha, as pessoas não ganham dinheiro. Então, se ela tivesse tido esse tempo respeitado, nossa, até hoje a gente estaria vendo cada vez mais lançamentos e não ter visto tantas coisas erradas terem acontecido com ela. Eu realmente senti demais por ela. Foi uma autobiografia, assim, que, nossa, eu tenho certeza que se você julga Britney Spears como simplesmente uma porra louca, como uma inconsequente, você vai ver que na verdade ela só tava tentando ter uma vida normal, e que eu tenho quase certeza que tudo que ela relata aí, muito provavelmente você já fez até pior na sua vida. E não parou em vários lugares, inclusive numa clínica psiquiátrica. Então é muito interessante ver como as pessoas fizeram da pessoa um personagem, esperaram muitas coisas daquele personagem. E quando ela simplesmente tentou ser ela mesma, ela foi extremamente escrachada, desmoralizada. Então isso é muito complicado, e assim, tem vários trechos que são muito importantes pra gente refletir como sociedade também, se é isso mesmo que a gente tá perpetuando. Enfim, é uma autobiografia que eu achei maravilhosa, eu como fã gostei demais, e nossa, eu espero que vocês leiam, que vocês entendam também, é bem legal. Eu gosto de ler biografias assim pontuais, e essa foi uma das que eu li que eu gostei bastante. E aí, o que você achou dessas revelações que eu compartilhei aqui? Você já sabia de alguma delas? Você já leu o livro? O que você achou? Então,
Me dá a sua opinião aqui embaixo que eu vou querer saber, eu tô super curiosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!